Oi, eu vou contar para vocês uma curiosidade. Como é que eu comecei a minha caminhada na educação de surdos? De onde surgiu a minha vontade de trabalhar com surdos? Então, eu era adolescente, tinha uns 14 anos ainda, e a gente saía da escola naquela época, estudava de manhã e à tarde ia para casa. E naquele tempo ainda tinha sessão da tarde, hoje eu nem sei se existe mais isso, mas tinha sessão da tarde. E aí, numa dessas tardes, eu assisti um filme chamado A História de Helen Keller. Helen Keller foi uma mulher surda e cega, que ficou surda e cega na infância, mas depois ela teve uma reviravolta na vida dela e ela foi uma grande mulher. Isso nos Estados Unidos, ali final do século XIX. Então é uma história real, uma história verídica. A Helen Keller, ela teve uma tutora que foi muito importante na vida dela, uma professora chamada Annie Sullivan. Assistindo o filme, eu fiquei impressionada, mas assim, impressionada mesmo, de ver como aquela professora, a Annie Sullivan, que também tinha deficiência visual, como que ela conseguiu tirar aquela criança daquele mundinho dela, sozinha ali, surda e cega. Ficou surda e cega por conta de uma doença, na época, que não, né, ela morava numa fazenda, longe de contato médico. E naquele tempo também, naquele período, né? Não tinha muito acesso, não tinha muita tecnologia, não tinha muita. A medicina não tinha avançado tanto. Então, por uma doença simples, que hoje já até está erradicada, muitas doenças estão, ela ficou surda e cega. A menininha, pequena ainda, primeira infância, já ficou surda e cega. Aí a família, todas as ajudas que a família buscou, ela conseguiu essa professora, que era muito jovem também, cerca de 19 anos, a Annie Sullivan tinha. Veio de uma escola especializada na época que cuidava de pessoas cegas, ela tinha deficiência visual. Veio para esse lugar para cuidar da Helen Keller. E eu assisti esse filme e eu fiquei impressionada de ver como que a Annie Sullivan conseguiu transformar a vida da Helen Keller. E a partir daquele momento, eu falei, é isso que eu quero para mim. É isso que eu quero fazer. Eu quero cuidar de pessoas assim. Eu quero cuidar de crianças assim. Eu quero transformar a vida de crianças desse tipo. Naquela época eu não sabia como falar, né? Era adolescente, mas na minha cabeça é isso que eu quero fazer. Eu quero transformar a vida de crianças desse tipo. Hoje a gente sabe que são pessoas com deficiência, tem uma nomenclatura específica que foi também modificando ao longo do tempo o jeito de chamar, né, o vocabulário utilizado. Então, conforme vai passando o tempo, o vocabulário de como se referir às pessoas vai mudando, isso não só para as pessoas com deficiência, né, em várias áreas da sociedade. Mas hoje a gente sabe que são pessoas com deficiência. Quando eu me refiro à pessoa, é uma pessoa com deficiência, no caso, na área da surdez, da cegueira, surdo-cegueira. Mas naquele momento eu falei, eu quero fazer isso, é isso que eu quero para minha vida. Eu quero cuidar de pessoas assim. E a partir daquele momento, isso ficou gravado na minha cabeça, ficou muito nítido. A minha família toda é de professores, né? Minhas tias são quase todas professoras, então eu já tinha uma ideia do que eu queria seguir. Eu falei, quero ser professora.
eu quero ser professora. Mas eu não sabia, achei que ia ser professora de crianças do ensino regular. Mas a partir daquele momento que eu vi aquele filme, eu falei, não, eu quero fazer isso. A minha família não tem surdos, eu nunca tinha conhecido um surdo, nunca tinha tido experiência, contato, mas eu falei, é isso que eu quero fazer. E hoje eu tô aqui, 30 anos depois, já eduquei muitos surdos, ajudei a transformar a vida de muitas pessoas com deficiência na área da surdez, na área da cegueira, pessoas com outros tipos de deficiência, pessoas com deficiência múltipla. Então, ao longo da minha carreira, eu fui engendrando, assim, entrando pelas questões da educação especial, hoje da educação inclusiva. Então, eu acho que é interessante contar isso para vocês. E vocês, como é que entraram na educação inclusiva, na educação especial, ou mesmo na área da educação? Me contem, por favor. Beijo, pessoal.